Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que bom poder estar de volta aqui com vocês e trazermos um comentário da revista de adultos que estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2020. O tema geral, vocês já sabem, é este: a raça humana, origem, queda e redenção. Estamos falando sobre três dos grandes temas da teologia cristã: origem, queda e redenção. É um estudo que está dentro daquela matéria que em teologia sistemática nós chamamos de antropologia, que é o estudo acerca do homem à luz da palavra de Deus, é claro, que é o nosso livro-texto, o nosso livro de estudo, todos os domingos na Escola Bíblica Dominical. Nesse domingo que vem, mais exatamente, nós estaremos estudando a seguinte lição, que é a lição de número 6, a sexualidade humana. Afinal de contas, se estamos estudando a doutrina do homem à luz da palavra de Deus, é pertinente nós vermos também o que é que a palavra de Deus diz acerca da sexualidade humana. O comentarista dessa lição, que é o pastor Claudionor de Andrade, ele divide o estudo deste assunto em 3 tópicos. No primeiro tópico, ele vai discorrer para a gente sobre o Deus que criou apenas 2 sexos, macho e fêmea, conforme o livro do Gênesis deixa muito claro. Macho e fêmea os criou, e cada um segundo a sua espécie, porque Deus criou macho e fêmea no reino animal e criou também macho e fêmea no reino humano. Deus criou Adão e a partir de Adão criou Eva para ser sua esposa, sua companheira. Nós vivemos em um mundo onde se prega bastante a ideologia de gênero, a famigerada ideologia de gênero, onde se tem causado grande confusão, especialmente na cabeça das nossas crianças e dos nossos adolescentes, valendo-se inclusive essa ideologia de ambientes de formação cultural e ambientes de poder, como escolas, faculdades e até mesmo disputas políticas em nosso Congresso Nacional sobre a validade ou não dessa ideologia de gênero. Mas, de posse da palavra de Deus, nós podemos afirmar com convicção absoluta que só existem 2 gêneros criados por Deus, o gênero masculino e o gênero feminino. Tudo que passa disso tem a sua origem no inimigo de nossas almas, a saber, o diabo, ou na própria mente humana pervertida pelo pecado e pela maldade. Então, o primeiro tópico vai reafirmar o nosso compromisso com a verdade da revelação bíblica dos 2 únicos sexos criados por Deus, macho e fêmea, e também os únicos 2 gêneros na raça humana, a saber, o gênero masculino e o gênero feminino. No segundo tópico, o pastor Claudionor de Andrade nos chama a refletir sobre os objetivos da sexualidade humana. Por que é que Deus criou o sexo? Nós vamos ver, à luz dos primeiros capítulos do Gênesis, que o sexo não é uma invenção do diabo e nem também uma invenção humana. Foi Deus mesmo quem, ao criar o primeiro casal, ordenou a eles, como já tinha ordenado antes aos animais, que frutificassem, crescessem, multiplicassem a sua espécie e povoassem a terra. Deus não criou cada ser humano individualmente da mesma forma que criou Adão a partir do pó da terra. Deus cria os seres humanos após Adão e Eva a partir da concepção no ventre materno. E para a concepção poder acontecer, é necessário haver o ato conjugal entre o marido e a sua esposa, ambos legitimamente casados, pois só aí a prática sexual é reconhecida e abençoada por Deus. A prática sexual fora do ambiente de casamento, ela é considerada abominação aos olhos de Deus. É uma perversão do sexo que Deus criou para ser desfrutado legitimamente entre um homem e uma mulher devidamente casados. Pastor Claudionor de Andrade vai trazer 3 objetivos da sexualidade humana. Primeiro, ele vai dizer que é a procriação, ou seja, o sexo existe para garantir que a espécie se multiplique, que ela procrie, que ela frutifique. O segundo objetivo é a união ou a intimidade conjugal. Desde lá do Gênesis já estava dito: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Por meio da relação conjugal entre o marido e a mulher, ali está um ato de uma intimidade e de uma união profunda,
tão profunda que pode remeter até mesmo à união entre Cristo e a sua igreja, conforme o apóstolo Paulo vai nos ensinar no Novo Testamento. Então a prática sexual ela também favorece a intimidade, a unidade do casal. E o terceiro objetivo é a glória de Deus. Sim, porque Deus é glorificado quando o esposo paga os devidos direitos que a esposa tem e quando a esposa paga os devidos direitos que o marido tem sobre o seu corpo. Pois um foi criado para o outro, não para viverem de modo egoísta, de modo individualista, mas para se complementarem um ao outro. Deus é glorificado na criação dos filhos. Tanto é que o Salmo 127 vai dizer que filhos são herança do Senhor. A prática sexual vivida dentro dos limites impostos pela Bíblia Sagrada redunda em glória para o Senhor. Mas infelizmente vem aí os carnavais da vida e pervertem esta dádiva que Deus concedeu aos homens, né? Essa liberação sexual que vem aí pelo menos desde as décadas de 60, 70, né? Disseminando AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, relegando muitos à quarentena e outros até mesmo à morte. Isso demonstra que ultrapassar os limites do padrão de sexualidade colocados por Deus e revelados na Bíblia Sagrada só trarão desgosto, doença, sofrimento e morte ao ser humano. Mas vividos legitimamente dentro do ambiente conjugal, redundam em prazer para o casal, procriação, multiplicação da espécie humana e, acima de tudo, glórias a Deus. O terceiro e último tópico, então, da nossa lição vai falar sobre distorções da sexualidade. E aí nós vamos ver domingo de manhã, com mais detalhe, mais aprofundadamente. Eu convido você, caro telespectador, para estar domingo de manhã em uma das nossas escolas bíblicas dominicais, na Igreja Assembleia de Deus, mais próxima de sua casa, para vermos isso com maiores detalhes. Mas nós estaremos vendo, por exemplo, a fornicação é uma distorção da sexualidade criada por Deus. Fornicação é a prática sexual que envolve pessoas solteiras. Infelizmente, lá fora, no mundo, a filosofia é: faça o que lhe der prazer, desde que você não faça mal a ninguém, tudo bem, tudo certo. Mas não é assim o padrão de Deus. Nós temos que buscar viver a sexualidade segundo a orientação divina, para que de fato sejamos felizes como Deus deseja que somos e como Ele nos abençoará se formos fiéis aos padrões que Ele estabeleceu. O adultério também é um ponto deste terceiro tópico e que é uma distorção da sexualidade. Adultério é a prática sexual envolvendo pessoas casadas com outros parceiros ou parceiras que não ou não são devidamente cônjuges, reconhecidos diante de Deus, do juiz e de testemunhas. O adultério tem sido uma praga terrível na nossa sociedade brasileira, que destrói não só casamentos, mas famílias inteiras, chegando a criar ódio no coração de filhos para com seus pais ou para com suas mães, dividindo lares que até então estavam unidos e causando até consequências mais drásticas como assassinatos, crimes hediondos, como vemos inclusive aqui em nossa cidade de Campina Grande, noticiários policiais recentes trazerem para a gente essas tristes informações. Esposas que matam seus maridos, pegos em adultério, maridos que matam suas esposas, pegas em ato de traição. Oh, meus irmãos, vivamos o padrão de Deus para o casamento, que é a fidelidade, o compromisso mútuo de um para com o outro. A homossexualidade também é um desvio do padrão de Deus. Deus criou uma mulher para um homem. Se Deus se agradasse de homem com homem, mulher com mulher, Ele teria feito assim desde a criação. Observe que não há, na Bíblia Sagrada, entre nenhum dos piedosos homens e mulheres de Deus, nenhum relacionamento homossexual. Não há, entre os santos servos e servas do Senhor, não há nenhum relacionamento homossexual na Bíblia Sagrada, pois isso é abominação ao Senhor. E por último, o que na verdade já falei, a ideologia de gênero, né? Que essa ideologia nefasta que tem trazido confusão, os jovens hoje já não sabem mais se são meninos, se são menina, o que é, você entra na internet, pesquisa aí, existe um sem número de gêneros, até gente que não se identifica como menino, como menina, nem como homem, nem como mulher. Que coisa triste, que coisa terrível, a que ponto a raça humana chegou? De fato, devido à queda, que é um dos pontos cruciais desse trimestre, o homem tem descido a níveis morais terríveis, deprimentes, vergonhosos. Mas Cristo vem para nos redimir e nos restaurar ao padrão para que Deus nos criou. Deus te abençoe. Domingo de manhã espero você em uma escola bíblica dominical para juntos estudarmos a palavra de Deus.